Equações de conversão entre as escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos deduzir num passo a passo as equações que permitem transformar de graus Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para graus Celsius, de Kelvin para graus Celsius, de graus Celsius para Kelvin. Confere aí! Olá, eu sou o Kleber e nós vamos começar a deduzir equações que permitem transformar valores de temperaturas em uma determinada escala em valores equivalentes em outras escalas de temperatura. E as escalas que estaremos trabalhando são aquelas bem comuns para estudantes de física, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Esse vídeo não tem a pretensão de discutir aspectos históricos referente à construção dessas escalas, mas apenas deduzir equações que permitam obter valores de temperaturas numa determinada escala em valores equivalentes em outras escalas de temperaturas. Para isso, nós vamos partir da seguinte consideração, que esses termômetros são exatamente iguais, que vieram de fábrica sem nenhuma marcação, sem nenhuma divisória de risquinhos neles, ou seja, não possuem escalas. Bom, vamos começar a construir a escala em Celsius e Fahrenheit. Vamos pegar então esses dois termômetros e colocá-los num recipiente com água e gelo e manter esses termômetros ali por um bom tempo. A gente vai perceber que a altura da coluna de mercúrio vai ficar bem baixinha, ou seja, indicando que está bem frio ali o sistema. E se esperarmos o tempo passar, perceberemos que a altura da coluna de mercúrio vai começar a subir até alcançar um certo patamar em que ela vai ficar parada ali por um tempo. E a gente vai perceber que nessa situação em que a altura da coluna de mercúrio ficou parada ali por um tempo, o gelo vai começar a derreter. E nesse ponto, a gente vai definir um valor que o gelo começou a derreter, que a gente chama de ponto de fusão. E qual vai ser esse valor? Bom, você pode dar o valor aleatório que quiser, mas no caso da escala Celsius, convenientemente, denominou-se que esse valor seria o valor zero. Então, 0 graus Celsius em homenagem ao Celsius. Então, o ponto de fusão de gelo na escala em Celsius é 0 graus Celsius. Na escala em Fahrenheit, definiu-se que esse valor para o ponto de fusão é o valor de 32, então 32 graus Fahrenheit. Bom, obviamente após esse gelo todo derreter, se a gente continuar a aquecer o sistema, a gente vai perceber que a altura da coluna de mercúrio começa a subir, começa a criar um pouquinho de borbulha no fundo do recipiente, que a água está sendo aquecida, começa a evaporar um pouco de água, até que essa altura da coluna de mercúrio chega num nível máximo, num patamar máximo, que ela não sai mais dessa posição. E o nosso sistema vai estar todo em borbulha, ou seja, em ebulição. Então definimos essa situação como sendo o ponto de ebulição do sistema. Que, de novo, a gente vai atribuir um valor para essa situação, um valor numérico, que no caso da escala Celsius, convenientemente, deu-se o valor como sendo igual a 100. Então é 100 graus Celsius o ponto de ebulição. Na escala em Fahrenheit, definiu-se que esse valor deveria ser igual a 212 graus Fahrenheit. Então veja, para construirmos uma escala, precisamos apenas definir qual que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Agora, o que a gente pode fazer para terminar de construir essa escala é fazer divisões igualmente espaçadas. Também é conveniente fazermos aqui 100 divisões igualmente espaçadas no intervalo de 0 a 100, de tal maneira que teremos 100 marcações aqui entre 0 e 100. Na escala em Fahrenheit, como varia de 32 a 212, poderemos fazer então 180 divisões aqui no meio, uma vez que a diferença entre 212 e 32 são 180, ou seja, 180 partes iguais. É claro que esses termômetros também podem medir temperaturas acima de 100 graus Celsius e também temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, basta apenas mantermos o mesmo espaçamento tanto para cima de 100 graus Celsius quanto para baixo de graus Celsius. A mesma coisa para Fahrenheit, é possível medir temperaturas acima de 212 graus Fahrenheit e também abaixo de 32 graus Fahrenheit. Bom, agora vamos dar uma olhada como é que se constrói a escala em Kelvin. Mas antes eu vou pedir aquela força para você dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações sempre que eu vier a produzir novos conteúdos. Vou deixar aí também no card uma playlist com diversos vídeos de deduções de equações de física. Dá uma conferida lá depois de terminar de assistir a esse vídeo aqui. Agora vamos lá, construir a escala em Kelvin. A escala em Kelvin é baseada num tal de zero absoluto. O que é esse zero absoluto? É uma temperatura em que nenhum corpo consegue atingir do ponto de vista da física clássica. Que temperatura é essa?
menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, nenhum corpo consegue chegar nessa temperatura. Então, na temperatura de menos 273,15 graus Celsius, define-se como sendo o zero Kelvin, o tal do zero absoluto. O legal é que a escala Kelvin e a escala em Celsius, elas têm a mesma variação. O que eu quero dizer com isso? Que se eu subir de 1 grau na escala em Celsius, eu também estou subindo de 1 na escala Kelvin. Portanto, se eu peguei um corpo e resfriei até menos 273,15 graus Celsius, eu desci menos 273. Então, se agora eu quero voltar a subir para 0 graus Celsius, eu tenho que subir 273,15. Como para cada variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1 Kelvin, se eu subir para 0 graus Celsius, eu vou estar subindo 273 Kelvin. Ou seja, o correspondente de 0 graus Celsius em Kelvin vai ser exatamente 273 Kelvin, como está representado aqui no termômetro. Se a gente continuar a aquecer esse sisteminha aqui com água, obviamente a altura da coluna de mercúrio vai subir até o ponto de ebulição da água, e como para cada 1 grau Celsius que eu subo, eu também estou subindo 1 Kelvin, então esse ponto de ebulição na escala em Kelvin vai ser 373 Kelvin. E aqui de novo, basta a gente dividir o espaçamento aqui em 100 partes iguais, a gente pode fazer também marcações acima de 373 Kelvin e abaixo de 273 Kelvin. Mas cuidado, a temperatura não pode ser infinitamente negativa. A temperatura mais negativa que existe e que não podemos alcançar é de menos 273,15 graus Celsius, que é o nosso zero absoluto, o zero Kelvin. Então tá aqui as 3 escalas de temperaturas clássicas que conhecemos, com seus termômetros construídos em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Agora vamos ao objetivo desse vídeo, que é obter equações que permitam correlacionar valores de temperaturas obtidos em uma determinada escala de temperatura. Por exemplo, se a altura de coluna de mercúrio estiver por aqui no mouse, como eu estou marcando, e aqui estiver marcando 30 graus Celsius, essa mesma altura de coluna de mercúrio em Fahrenheit, qual vai ser o valor em Fahrenheit? Qual vai ser o valor em Kelvin? Bom, então vamos começar a deduzir algumas equações. Vou precisar então de um pouco de espaço, vou liberar aqui. E vou jogar um pouquinho os termômetros para o lado e limpar um pouco mais esses termômetros, aqui, tirar as bolhas, a evaporação e o foguinho ali. Bom, nota o seguinte, que esses 3 termômetros, a variação da altura de mercúrio entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o tamanho dessas alturas são todos iguais. Então eu vou chamar que essas alturas têm um valor Hzão, Hzão e Hzão. Como essas alturas são iguais, eu posso dizer então que nessa escala em 100 graus Celsius, essa altura vale 100 graus Celsius, enquanto em Fahrenheit essa altura vale 180 Fahrenheit e em Kelvin vale 100 Kelvin. Todos esses valores correspondem à mesma altura. Agora o que eu vou fazer aqui é dividir tudo isso por 100. A gente vai ficar com 100 dividido por 100 é 1 grau Celsius, 180 dividido por 100 dá 1,8 grau Fahrenheit e 100 Kelvin dividido por 100 vai dar 1 Kelvin. E essa relação é muito legal, muito importante. Ela diz pra gente o seguinte, que cada variação de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de 1,8 grau Fahrenheit e uma variação de 1 Kelvin. Então, por exemplo, se sairmos do ponto de fusão do gelo e subirmos para a temperatura de 1 grau Celsius, qual vai ser a temperatura em Fahrenheit? 1,8 graus Fahrenheit. What? Óbvio que não! Está acontecendo e que também estaremos saindo do ponto de fusão em Fahrenheit, de 32 graus Fahrenheit, e estaremos subindo 1,8 grau Fahrenheit, ou seja, indo para 33,8 graus Fahrenheit. Então veja, cuidado, essa relação não nos diz sobre a temperatura que o sistema está, mas sim sobre a variação de temperatura que o sistema sofreu. Então, por exemplo, de novo, se sairmos de 28 graus Celsius e irmos para 30 graus Celsius, estaremos variando de 2 graus Celsius. Quanto estaremos variando em Fahrenheit? Ué, de 3,6 Fahrenheit. Sacaram a ideia? E de quanto estaremos variando em Kelvin? Se subirmos 2 graus Celsius, estaremos subindo 2 Kelvin. Ok, vamos ler um pouquinho mais essa nossa representação e vamos deixar também a altura da coluna de mercúrio em todos os termômetros no mesmo patamar. Então aqui agora a ideia é a seguinte, imaginemos que estamos medindo uma temperatura qualquer em graus Celsius
e queremos saber quanto que é o correspondente dessa mesma temperatura em Fahrenheit e também em Kelvin. Bom, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai usar a seguinte artimanha. A gente vai usar a ideia de comparação. Me acompanha aqui no raciocínio. Então vamos pensar o seguinte. Essa alturinha da temperatura que está sendo medida em graus Celsius, tem um certo valor que eu estou chamando de Hzinho. Agora imaginemos o seguinte. Essa alturinha, obviamente, é a mesma alturinha que tem aqui no termômetro em Fahrenheit e a mesma alturinha no termômetro em Kelvin. Então agora podemos fazer o seguinte, vamos comparar, dividir uma altura pela outra. Obviamente, se fizermos Hzinho sobre Hzão, sei lá, dá um valor qualquer aí, x. Mas se eu fizer Hzinho sobre Hzão em Fahrenheit, também vai dar x, porque as alturas são as mesmas. Se eu fizer Hzinho sobre Hzão em Kelvin, também dá x. Então a gente pode escrever a seguinte relação, que Hzinho sobre Hzão em graus Celsius é igual a Hzinho sobre Hzão em Fahrenheit, que é igual a Hzinho sobre Hzão em Kelvin. E agora basta a gente descrever esses Hzinhos e Hzão em termos dos valores que estão nessas alturas dos termômetros. Então vamos lá, quem que é o Hzinho na escala em graus Celsius? É essa altura aqui que eu estou marcando com o mouse. Por exemplo, se fosse 30 graus Celsius, o TC, seria 30 o valor dessa altura. Ou seja, 30 menos 0, que é o valor inicial. Então, o valor final menos o valor inicial. Então, esse é o Hzinho, TC menos 0. E o Hzão vai ser 100 menos 0. Então, está lá, TC menos 0, que é o Hzinho, e o Hzão 100 menos 0. Agora, para o termômetro em Fahrenheit. Quanto é que vai ser o Hzinho? Vai ser o valor da temperatura em Fahrenheit menos 32. Por que menos 32? Lógico, pensemos, se o valor em Fahrenheit fosse 50, quanto é que é essa altura? 18, certo? 50 menos 32. Então, como é um valor de temperatura qualquer, vai ser TF menos 32. Enquanto que a altura total vai ser os nossos 180, que é a diferença, 212, o final, menos 32. Então tá lá, TF menos 32, essa alturinha, e o Hzão 212 menos 32, que vai dar o nosso 180. E no caso, para a escala em Kelvin, a gente vai ter que o Hzinho vai ser a temperatura em Kelvin menos 273, a diferença dos valores para essa altura Hzinho, e o Hzão vai ser 373 menos 273. Aqui já estaria pronto o problema. A gente já tem as equações que relacionam temperatura em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, por exemplo, se hoje tivesse 50 graus Celsius, quanto que estaria em Fahrenheit? Bastaria pegar apenas essa parcela da igualdade, substituir o valor de 50 em graus Celsius e descobrir quanto é a temperatura em Fahrenheit. Porém, a gente vai simplificar um pouquinho mais essa equação. Dá para deixar essa equação mais limpinha, mais clara para a gente poder utilizá-la. Então, TC menos 0 é só TC. 100 menos 0 é 100. Então, vai ficar TC sobre 100. Do outro lado da equação, o numerador não tem o que fazer, vai ficar TF menos 32, porém o denominador é 212 menos 32, que são 180. Então tá lá, TF menos 32 sobre 180. A parte em Kelvin vai ficar TK menos 273 e o denominador 373 menos 273 igual a 100. Dá para a gente simplificar um pouquinho ainda esses denominadores, então a gente vai dividir tudo por 4 e 100 dividido por 4 é 25. 180 dividido por 4, 45. 100 dividido por 4, 25 de novo. Ainda dá para simplificar, dividindo todo mundo por 5. Então a gente vai ficar da seguinte maneira, 25 dividido por 5 vai dar TC sobre 5. Depois TF menos 32 e o 45 dividido por 5 é 9. E 25 dividido por 5 é 5 de novo. Então está aqui uma relação final entre as três escalas de temperatura. Então, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Então, por exemplo, se hoje estiver 25 graus Celsius, quanto vai ser em Fahrenheit? Basta substituirmos o valor de 25 aqui na variável TC, 25 sobre 5 dá 5, passo o 9 para lá, multiplicando, 9 vezes 5, 45, passo o 32 para o outro lado, joga para lá, fica positivo, 45 mais 32 dá 77 graus Fahrenheit. É muito comum ainda encontrarmos essa equação em livros didáticos apresentada de maneira diferente. Então, separando a parte que correlaciona graus Celsius com Fahrenheit e a parte que correlaciona graus Celsius com
Kelvin. Vamos fazer isso também aqui, só para explicitar como é que se faz. Então, pegando essa primeira parte da igualdade, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, eu vou passar o 9 multiplicando o Tc, a gente vai ficar então com 9 vezes Tc sobre 5 igual a Tf menos 32. A gente pode dividir o 9 por 5, vai ficar igual a 1,8, e passar o 32 para o outro lado fica positivo. Então a gente fica aqui 1,8 Tc mais 32 igual a Tf. E essa é uma equação comumente encontrada aí nos livros didáticos, relacionando a temperatura em Fahrenheit com a temperatura em graus Celsius. A mesma coisa a gente pode fazer para graus Celsius e Fahrenheit. Então vamos pegar Tc sobre 5 igual a Tk menos 273 sobre 5. Obviamente os denominadores são iguais, então vão embora. A gente vai ficar só com Tc igual a Tk menos 273. Então a gente pode isolar a variável Tk, que é a temperatura em Kelvin, jogando 273 para o outro lado da equação, que vai positivo. Então temos que a temperatura em graus Celsius mais 273 é igual à temperatura em Kelvin, que é uma equação comumente descrita nos livros didáticos de física. Então tá aqui todas as equações que correlacionam as variáveis de temperatura em graus Celsius, temperatura em Fahrenheit, temperatura em Kelvin, condensadas nessas 4 equações. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber novos conteúdos sempre que eu vier a produzi-los. Dúvidas ou sugestões de novos exercícios, deixe nos comentários. Valeu!